Turma, agora vocês vão abrir a apostila na página 8, tá? E vamos iniciar matemática. Vamos fazer a página 8, a página 9 e a metade da página 10, tá? O conteúdo é medidas de comprimento. É um conteúdo que vocês já viram no ano anterior, tá? E a gente só vai reforçar, certo? Então, olha o que acontece. No nosso dia a dia, quando a gente precisa medir o comprimento de alguma coisa, de algum objeto, a gente precisa de alguns instrumentos, de alguns utensílios, tá? Tem uma situação que a gente acaba, né, quando a gente não tem nenhum objeto, a gente acaba usando a própria mão, tá? Que a gente fala palmo, ou a gente até pode usar o nosso pé. Então, por exemplo, eu quero medir quantos passos que tem do portão da escola até a porta da sala. Então, eu posso usar o meu pé, colocando um pezinho na frente do outro e ver quantos passos, né? Quantos passos que eu vou dar ou quantos pezinhos que eu vou utilizar, seria uma opção. Então, por exemplo, se eu pedir vocês para medir o caderno de vocês usando o palmo, ó, se eu for usar o meu, ó, vai dar 1, 2, e vai sobrar um restinho, um pouquinho da folha. Só que a minha mão é diferente da mão de Alana, que é diferente da mão de Felipe, não é? Então, a medida ela pode ser diferente. Então, ó, o que acontece? Foram criados instrumentos de medida para a gente ter uma medida exata, tá? Então, eu tô com dois exemplos aqui para vocês, que é a régua, que a gente usa em sala de aula, e a trena. A trena, ela é muito utilizada em obras, tá? Por pedreiros. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho, ó. Tá vendo? Ó, ela vai abrindo, tá? E aqui vai mostrando as medidas em centímetros, tá? Até chegar no metro. Então, ó, existem algumas possibilidades, ó. A fita métrica, né? Então, quem trabalha muito com costura, que vende tecido, precisa da fita métrica. A trena, que é muito usada por profissionais como pedreiros, né? Que precisa talvez medir uma parede e deixar tudo certinho, né? O comprimento certinho. A régua, que a gente usa muito na escola, né? Quando a gente quer deixar, por exemplo, se a professora pedir, eu quero um triângulo, ou não, colocar um quadrado de 4 centímetros cada lado. Então, vocês vão precisar de uma régua, tá? Então, nesse início, quando a gente fala em medida de comprimento, a gente tem que saber, né, diferenciar o metro do centímetro e do milímetro, tá? Então, ó, o centímetro, tá vendo aqui na régua de vocês? Centímetro é esses pauzinhos maiores aqui, esse tracinho maior, tá vendo? Que vai de um número para o outro. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, do 1 ao 2, eu tenho 1 centímetro, certo? Tá vendo que o tracinho aqui, ele é maior, né? Então, ó, a nossa régua, ela vai até o 30, a régua tradicional que a gente usa na escola. Então, a gente fala que uma régua, ela tem 30 centímetros. Agora, se vocês observarem, dentro de cada centímetro tem um tracinho que ele é menorzinho. A gente chama ele de milímetro. Então, dentro de 1 centímetro tem 10 milímetros, tá? E eu represento metro, não tem que escrever metro, não, centímetro. Por exemplo, a régua tem 30 centímetros, eu posso colocar assim, ó, 30 cm, tá? Não precisa escrever centímetros. Se eu quiser falar que a minha borracha, ela tem 20 milímetros, né? Eu posso colocar o 20 e o ml, tá bom? Agora o metro, né? Essa fita aqui, ela já dá 1 metro. A régua, ela tem 30 centímetros, né? Pra gente chegar a 1 metro, eu preciso de 100 centímetros. A régua, ela é pequena. Agora, na trena, por exemplo, tem 1 metro, tá? Então, o metro, quando a gente fala 1 metro, a gente representa assim, ó, 1 e o M, tá? Então, a letrinha M representa metro. Então, ó, aqui são exemplos de instrumentos que é dado na apostila. E vem falar que a gente também pode usar o palmo, né, como medida, igual eu fiz aqui no exemplo, né, que eu usei o palmo para medir a folha da apostila, que daria aqui no meu palmo, daria 2 palmos, tá? Agora aí na casa de vocês vão usar o palmo e vão ver quantos palmos tem a porta da casa de vocês e quantos palmos mede o livro de vocês, tá? Aí vocês escrevem na frente a resposta. E aqui tem alguns conceitos importantes, ó. Utilizamos o metro para medir o comprimento. Com o metro, medimos ruas,
tecidos, pessoas e etc. Então, por exemplo, se a Maria encostar na parede, né, e o pai utilizar uma trena ou uma fita métrica, consegue ver qual é a altura da Maria, tá? Em metros e centímetros, né? Ela tem quantos? 1,40 m, 1,20 m. Usando esse instrumento, ela consegue chegar a uma resposta. 1 metro tem 100 centímetros, igual a professora falou. A régua a gente não consegue ver quantos que tem 1 metro, porque ela só tem 30. Então, a gente precisaria de mais de 3 réguas dessas para ter uma medida equivalente a 1 metro, tá? E meio metro tem 50 centímetros. Então, a metade de 100 não é 50? Então, a gente sabe que meio metro tem 50 centímetros. Utilizamos a letra M para representar metro. Para centímetros, usamos o cm e o milímetros, tá? Que é os tracinhos menores que tem na régua, lembrando, tá? A gente usa o ml. As réguas escolares são divididas em centímetros, tá? Porque ela é pequenininha, não chega a 1 metro. Então, a gente viu que uma régua ela tem 30 centímetros. E agora vocês vão responder, ó. O que usamos para medir o comprimento? Aqui no textinho fala, ó, o metro. Quantos centímetros tem 1 metro? Quantos centímetros, tá? Ó, 100 centímetros. Meio metro tem 50 centímetros. Quantos centímetros tem meio metro? É só vocês responderem. Agora, 1,5 m tem quantos centímetros? Então, ó, 1 metro a gente sabe que tem 100 centímetros. Meio a gente sabe que tem 50 centímetros. Então, é só fazer a continha que vocês chegam na resposta. E depois, meça a sua altura e anote em centímetros. Então, pede ajuda do papai, da mamãe, da vovó, quem tiver em casa e faz. Se não tiver, por exemplo, professora, aqui em casa não tem uma fita métrica, não tem uma trena, como que eu vou fazer isso? Não tem problema não. Usa a reguinha, tá? Então, ó, coloca a reguinha, marca com tracinho e vai usando a reguinha, tá? Que vocês conseguem chegar também na resposta. Quando queremos medir pequenos comprimentos, podemos usar a régua, tá? Então, ó, quantos centímetros que tem a folha da apostila? Vamos ver, ó. A folha da apostila tem, ó, 29 centímetros e meio, tá? Não chega a ter 30. Então, a fim de evitar diferenças nas medições, os comprimentos costumam ser padronizados, tá? Igual eu falei. O palmo, por exemplo, é um instrumento não padronizado, porque os palmos são diferentes. A minha mão, ela é maior, então a minha resposta vai ser diferente da de vocês. Agora, se eu usar a régua e vocês também, vai ser padronizado, porque o resultado vai dar o mesmo, tá? Então, aqui tem uma régua para vocês observarem. Aí mostra, ó, do 0 a 1 centímetros, tem 1 centímetro, tá mostrando aqui direitinho, tá? E os tracinhos menores representam o milímetro, tá bom? A professora acho que falou errado para vocês, aqui tá mm, não é ml não, é mm, desculpa, tá, meus amores? Tá, mas enfim, vamos lá. Então, em 10 centímetros, quantos milímetros temos? É só vocês contarem aqui. Se aqui não der para contar, aqui tá ampliado para vocês, é só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, ó, cada centímetro tem 10 milímetros. O uso da régua é muito importante, pois podemos medir utilizando as unidades mais comuns, o centímetro e o milímetro. Além da régua, que outro objeto posso usar para medir o metro? Então, ó, eu dei exemplo aqui para vocês da trena, lá atrás tem a fita métrica. Então, são exemplos, né, que vocês viram na página anterior. Agora, além da régua, quantos centímetros apresenta cada imagem abaixo representada? Então, ó, vocês vão olhar, a régua ela já está aqui posicionada, tá? Então, ó, cada tracinho maior desse representa 1 centímetro. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, esse primeiro objeto, ele tem 6 centímetros. Tá bom? Aí vocês vão contar os demais e vão colocar a resposta, certo? Então, por hoje, meus amores, é isso, tá? Façam esses 3 aqui sozinhos, tentem chegar a uma resposta. Em caso de dúvidas,
é só entrar em contato comigo, tá? Então aproveita esse material que ele foi feito com muito carinho para vocês. Não deixem de fazer, mesmo estando em casa, continuem focados, porque vocês são excelentes, é uma turminha com rendimento muito bom, tá? Então continuem focados pra gente, né, conseguir obter um resultado bom no fim do ano e vocês estarem preparados para o próximo ano, tá bom? Fiquem com Deus e se cuidem.